Então, a gente vai ter a nossa atividade científica de hoje, que será sobre Ferber, à procura de uma Reverie suficientemente boa. Queria agradecer o Bernard por ter aceito essa proposta de trabalho. Ele é membro efetivo com funções didáticas, com funções específicas, né, no Instituto de Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele foi também diretor científico da FEBRAPSE, né, na última gestão. Então, é um prazer, Bernard, receber você para uma atividade da Sociedade de Psicanálise de Brasília. A palavra está com você. Obrigado, Daniela, obrigado pelo convite, né, por poder estar aqui, né. Também, para mim, também é uma grande satisfação estar apresentando aqui nessa sociedade, a qual, ao longo aí desses anos, tenho feito aí amigos, tenho feito colegas ali que bastante importantes, com várias contribuições, né? E, mais recentemente, né, eu tive a satisfação de trabalhar na diretoria da FEBRAPSE, inicialmente com Cláudia Carneiro, né, e depois, quer dizer, com Frausino, né, Carlos Frausino, e a nossa presidente, Cíntia Xavier Albuquerque. Então, com grande satisfação que aceitei esse convite, recebi, obrigado. Oi, Cíntia, já estou te vendo aí, como vai? Oi, Bernard. Oi, e vamos... Bom dia. E vamos começar, então, né? Então, eu vou começar falando exatamente pelo título, né? A procura de uma reverie suficientemente boa, que eu resolvi fazer um sincretismo conceitual, né? Juntando aí termos de outros autores, né, ligados à relação de objeto, que apesar de perspectivas teóricas diferentes, eu acho que é para acentuar um pouco, né, quer dizer, a importância de Ferber, né, no movimento das relações objetais, né, da teoria das relações de objeto. Eu acho que Ferber é um autor muito pouco conhecido, né, eu acho que se a gente for ver aqui entre os que estão participando, muito provavelmente a maioria não leu algo de Ferber, né? Se leu alguma coisa, geralmente é aquele artigo do Gantrip, né, da análise dele com Ferber e Winnicott, né? Quando muito, talvez nem tenham, inclusive, ouvido falar de Ferber, né? Então, mas eu acho que é importante, eu acho que vários autores passaram a destacar a importância dele no movimento das relações de objeto, né? Eu cito alguns aqui, quer dizer, apreciadores, né, de Ferber, Gantrip e Sutherland, né, que foram contemporâneos e que divulgaram mais a obra de Ferber na época dele, né? Depois James Grotstein, Thomas Ogden, Neville Simonton, David Scharf e Jill Scharf, o casal Scharf, quer dizer, que atualmente são os grandes divulgadores da obra de Ferber, né? Principalmente relacionando com trabalhos de casal e família, né? Inclusive, esse casal vai ser homenageado no próximo congresso da IPA pelas contribuições à psicanálise, né? E aqui no nosso meio, Luiz Cláudio Figueiredo, Décio Gurfinkel, que tem um excelente livro sobre relações de objeto e que faz um bom resumo da teoria de Ferber, né? Nós tivemos também, quer dizer, quando eu recebi o prêmio Fábio Leite Lobo no congresso em Fortaleza, quer dizer, um colega da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a outra sociedade do Rio, veio me dizer que Fábio Leite Lobo, que foi o pioneiro, um dos pioneiros da sociedade deles, quer dizer, tinha sido um grande entusiasta de Ferber, né? E também Galina Schneider, quer dizer, com Galina Schneider é que eu conheci Ferber, porque antes de fazer a formação analítica, quer dizer, eu fiz a formação na Sociedade Grupo. E Galina, muitos aqui talvez conheçam, né, devem conhecer ou ter ouvido falar de Galina Schneider, era a diretora do Instituto. Então, ela colocou no currículo, quer dizer, 4 aulas de Ferber. Eu achei aquilo estranho, quase ninguém tinha ouvido falar de Ferber também.
E por que que... Então, em cada uma ela colocou um dos artigos principais. E realmente, para mim, foi uma descoberta. Realmente abriu um campo muito grande. Eu estava iniciando, né? Quer dizer, a ideia das relações de objeto e, principalmente, as relações de objeto onde o ambiente tem um papel importante e essencial. Isso é que eu acho que a gente tem que destacar aqui. Quer dizer, porque Melanie Klein, por exemplo, é relações de objeto, mas, vamos dizer assim, o ambiente não tem, quer dizer, a mesma importância que tem em Fairbairn, em Balint, em Winnicott, né, em Corrucci, que nós vamos falar aqui bastante também. Né? Então, esses são assim, as ideias iniciais, e vamos começar, então. Então, eu começo com essa citação do Ogden, né, no trabalho Por que ler Fairbairn? Ele diz, Fairbairn desenvolveu um modelo da mente que incorporou na sua própria estrutura um conceito de desenvolvimento psíquico primário que não se encontra na obra de nenhum outro autor psicanalítico do século XX. Fairbairn substitui o modelo metáfora estrutural de Freud por um modelo metáfora em que a mente é concebida como um mundo interno no qual partes dissociadas e reprimidas do self se organizam em relações objetais estáveis, ainda assim potencialmente modificáveis entre si. Aqui são os 3 livros em que contém toda a obra de Fairbairn, né? O estudo psicanalítico da personalidade é onde são as 4 principais, né? Aspectos esquizoides da personalidade, uma revisão da psicopatologia das neuroses e psicoses, a repressão e os objetos maus, e o 4, as estruturas endopsíquicas. Esses são os 4 principais, né? Esses 4 que a Galina deu lá no currículo, né, da sociedade de grupo, e os outros 2 são textos antigos e textos posteriores a esse, quer dizer, ligados à arte, a situações clínicas, teóricas. Fairbairn teve realmente visões assim bastante abrangentes, né? Então, aqui são vários livros de autores, né? Esses 2 são os contemporâneos, né? De Sutherland e Guntrip, né? E os outros são várias coletâneas, né, de artigos de vários autores que desenvolvem, quer dizer, várias questões relacionadas à obra de Fairbairn, coisas ligadas à arte, à literatura, às instituições, aos sistemas sociais, casal e família, teoria e clínica. Quer dizer, são livros assim, quer dizer, vocês veem, quer dizer, a maioria desses livros, quer dizer, começaram a surgir na época de 90, né, a década de 90, quer dizer, relativamente recente, né? Quer dizer, fica mais ou menos assim, acontece o que aconteceu com Ferenczi, né, que também ficou um pouco em segundo plano, e Ferenczi tem sido recentemente redescoberto, e muito do que Ferenczi falou nós encontramos também na obra de Fairbairn, né? Quem tiver interessado, eu recomendaria esse aqui do Grotstein, né? Fairbairn e as origens das relações de objeto, e esse aqui, Fairbairn e a tradição das relações de objeto, esse é o mais recente, publicado pela Karnak. É um livro assim com muitos artigos, muito amplo, com bastante informação, vale a pena. Então, aqui nós temos alguns dados biográficos, né? Fairbairn foi de Edimburgo, na Escócia, né? Lá ele nasceu, viveu e faleceu, né? Ficou bastante restrito a Edimburgo, né? Eu não conheço, dizem que é uma cidade belíssima, né? Com castelos, né? E ele ficou, acho que, um pouco encastelado, né? Lá em Edimburgo, né? Ele teve uma formação religiosa presbiteriana, que parece que influenciou bastante na teoria dele, principalmente a relação com os aspectos amorosos, a importância, né, das ligações amorosas. Inicialmente, Fairbairn estudou filosofia, onde fez uma tese sobre Hegel,
na qual dizem também que teve uma influência bastante importante na obra dele, né? Em 1916, durante a Primeira Guerra, ele serve no Oriente Médio pelo exército inglês. É interessante, né? Na Primeira Guerra, quantos psicanalistas participaram, né? Como soldados, como oficiais na Primeira Guerra, né? Bion, Ferenc, né? E vários outros estiveram, de alguma forma, no campo de batalha, né? E aí ele começa a se interessar pelas neuroses de guerra e pelas apresentações histéricas. E no retorno ele cursa medicina, né? Exatamente pelo interesse despertado com a questão das neuroses de guerra. Em 1919 ele tem o primeiro contato com a obra de Freud, ele lê a Interpretação dos Sonhos. Em 1921 ele faz uma análise pessoal de um ano com um psicanalista australiano que estava radicado lá em Edimburgo, quer dizer, aquelas análises bastante primeiras, né, daquele movimento inicial, era Dr. Cornell, se eu não me engano, né? Em 1928 e 1930 são as primeiras publicações psicanalíticas que tem naqueles outros dois livros que não o estudo psicanalítico da personalidade. Em 1931 ele torna-se membro lá da Britânica, patrocinado por Ernest Jones. Ernest Jones é que o trouxe enfim, trouxe para torná-lo, né, membro, né, e participante. E nos anos 40 e 50 é que temos a publicação dos principais trabalhos psicanalíticos. Então, por que Fairbairn é pouco conhecido? Quer dizer, ele ficou um pouco nessa, apesar de esses outros autores ressaltarem o pioneirismo dele, né, ele ficou um pouco, vamos dizer assim, na série B, né, dos autores psicanalíticos, né? Então, uma das razões, o isolamento. Né? O isolamento lá em Edimburgo, né, estava relativamente distante. Né? Naquela época não era, vamos dizer assim, a locomoção não era tão fácil como hoje em dia. Então, ele estava relativamente distanciado do centro, lá, Londres, onde as coisas estavam acontecendo. Né? Característica de personalidade, era uma pessoa tímida, introvertida, talvez até um pouco esquizoide, né, como nós vamos ver na teoria dele, e ele tinha, né, isso é conhecido, uma patologia que ele tinha uma dificuldade de urinar em situações públicas, quer dizer, então para ele viajar era um tormento, né, que ele, enfim, tinha que urinar em locais, quer dizer, públicos, e aquilo para ele era muito difícil, né? Outro ponto, a política institucional, com pouca participação na relação com seus contemporâneos, apesar que, por exemplo, Melanie Klein, Winnicott, Bailey, discutiram muito as questões de Fairbairn, mas ele não estava ali presente, não era, realmente a maior parte era através do Sutherland, do Gunther, do próprio Ernest Jones, ou por troca de cartas, né? Então, não funcionava da mesma forma, né? Inovações radicais para a época. Especificamente, a crítica à teoria clássica da libido, a estrutura tripartite da mente, ego, id, superego, id, ego, superego, e ao complexo edípico como principal fator estruturante. Quer dizer, praticamente quase tudo ele realmente propôs. Então, isso criou, na época, uma grande dificuldade, acho que a dificuldade até hoje, inclusive, né? André Green, por exemplo, diz que Fairbairn praticamente, quer dizer, diz que destruiu a teoria da sexualidade, quer dizer, fez uma coisa um pouco dramática, porque não é bem assim, né? A escrita, que todo mundo fala, a escrita complexa de Freud, e por conta de tudo isso, poucos desdobramentos e complementações à sua obra por outros autores. Quer dizer, vocês veem como eu falei, só a partir da década de 90 é que começaram a ter outros artigos que trouxeram isso, desdobramentos, complementações, e isso a gente sabe que faz falta, né? Nós estamos até hoje fazendo isso com Freud, Melanie Klein, Winnicott, né, Bion. Então, para conhecer Fairbairn, né, eu fiz aqui esse roteiro e vamos aos pouquinhos, né? Então, aqui, a libido não procura o prazer, a libido procura o objeto. Essa, vamos dizer assim, é a grande frase, a frase emblemática de Freud, né? De Fairbairn, né? Porque ele contestando Freud, na verdade, né?
Então, porque é isso que ele diz, quer dizer, que ele acha que é um grande erro, quer dizer, de Freud, quer dizer, dizer que pensar libido, pensar pulsão, né, como a gente vê hoje, sem relacionar com o objeto. Né? Eu vou explicando isso um pouquinho. Então, ele apresenta uma concepção radical das relações de objeto como fator essencial e único para a constituição do psiquismo individual. Quer dizer, a pulsão, quer dizer, que Freud coloca como, quer dizer, procurando prazer, o objeto é secundário, quer dizer, então, isso para Ferber não existe. Quer dizer, a pulsão ela está sempre ligada a uma função egóica, né? Função egóica primitiva, óbvio, né? Mas ela forma sempre uma estrutura. Então, nós temos aqui a identificação primária como base da formação de sentimentos. Quer dizer, lembrando Psicologia das Massas, o tema lá do nosso último congresso, é o primeiro elo de ligação emocional com o objeto, como em Freud. Porém, diferente de Freud, quer dizer, nós já encontramos afetos qualitativos desde o princípio e menos quantitativos, como em Freud. Quer dizer, a energia, libido para Freud, naquele princípio ainda é quantitativa primordialmente. Para Ferenczi, sim, e para Ferber, né, quer dizer, já há uma qualidade. A relação com o objeto é uma função do eu, self talvez seja mais adequado, vários autores falam, né? Primitivo, e a libido está conjugada a este, formando uma estrutura que procura o objeto. Não há, nessa teoria, narcisismo primário e autoerotismo, como primeiros objetos para a meta libidinal. Sugar o polegar ou outras formas de descarga já expressa, segundo Ferber, a frustração com a ausência do objeto e não uma forma de satisfação alucinatória. Eu vou explicar um pouco mais adiante, um pouco como é que isso se dá, né? O objeto que atende às necessidades forma um par simbiótico que não gera insatisfação e não desencadeia trabalho mental para o bebê. Quer dizer, enquanto as necessidades estão sendo satisfeitas, né? Quer dizer, o objeto está indo ao encontro, quer dizer, dessa libido que está procurando, quer dizer, a coisa está funcionando, não precisa. Quer dizer, o que seria narcisismo primário para Freud é esse conjunto, narcisismo mãe, né? Bebê e mãe, né? Em que a gente vê influências em Bowlby, na ideia do apego, Winnicott, né? Não existe o bebê sem a mãe, Corrut, na ideia de self-objeto, na psicanálise relacional, e também, depois eu não coloquei aqui, lembrei, quer dizer, Pichon-Rivière com a ideia de vínculo também tem uma influência grande de Ferber, né? E o vínculo que foi retrabalhado mais recentemente com Janine Puget, né? Quer dizer, eu vou falar bastante de Corrut também, está aqui também o meu amigo Luiz Fernando Galego, da minha sociedade, que qualquer coisa me complementa ou me corrige em relação a Corrut, que ele é um grande estudioso da obra desse autor, né? O narcisismo é sempre um narcisismo dependente do outro, ainda que o pequeno sujeito não saiba. Então, a mente primitiva, aspectos esquizoides. Quer dizer, eu estou aqui uma frase do Bert Gurfinkel, né? O psiquismo se constitui pelo processo internalização, dissociação, recalcamento, a partir das perturbações vividas nas primeiras relações entre o bebê e o outro. O desamparo primitivo leva a uma situação de dependência absoluta do bebê em relação ao seu objeto primário. Inevitavelmente, claro, o objeto não poderá atender a todas as necessidades. Quer dizer, é aquilo que eu falei, enquanto está ali complementando, está tudo bem, mas claro que isso não vai ser sempre assim. Daí tem início, para o Ferber, o processo de formação do psiquismo. O objeto mãe é percebido como insuficiente, mau,
E o primeiro movimento é internalizá-lo para se proteger do desamparo. Quer dizer, no momento dessa primeira separação, aparecem as angústias aterrorizantes, o cair no vazio, né? E para manter essa relação com esse objeto protegida, ele internaliza e cria um estado de dissociação. Quer dizer, os recalcamentos posteriores visam a manter a relação com o objeto dissociado em salvaguarda. Quer dizer, isso, Ferber diz que é a situação traumática essencial, a posição esquizoide. Quer dizer, todos nós passamos por isso, por essa posição esquizoide primária. Quer dizer, o trauma primitivo é a falha por parte da mãe de convencer o seu bebê que ela realmente o ama como pessoa. Quer dizer, a falha empática, nos termos de Corrute. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, a gente pode pensar também bio, né? A capacidade de reverir, né? De metabolizar os elementos beta e transformá-los em elementos alfa. Então, essa é a situação traumática essencial, e o desenvolvimento é que vai gerar as questões psicopatológicas ou normais, que Ferber vai dizer, basicamente, passarmos da dependência madura, da dependência absoluta, para a dependência madura. Quer dizer, veja bem, dependência absoluta, que é esse bebê, né, totalmente dependente do objeto primário, a uma dependência madura, não é para independência, né? Quer dizer, as nossas relações são sempre relações com o objeto, aí de uma forma mais madura, diferente, né? Então, o que vai depender, claro, são as características do trauma. A precocidade, né? A gente pode pensar, né? Vamos dizer assim, uma mãe que tem, sei lá, uma psicose puerperal, ou uma mãe que está deprimida, está ali sozinha, o pai foi embora, quer dizer, uma situação que não é relativamente comum, né? Então, são situações, quer dizer, muito precoces, vai depender da intensidade, quer dizer, um bebê que, quer dizer, não consegue substitutos relativamente, suficientemente eficientes, né? E a duração, quer dizer, se isso vai permanecer ao longo do desenvolvimento em vários momentos, né? Quer dizer, tem um conceito do Massoud Khan que eu acho muito bom, que é do trauma acumulativo, né? Que muitas vezes a gente pensa em psicanálise como um trauma assim, primário, né? Mas essa ideia do Massoud Khan de um trauma cumulativo, quer dizer, eu acho assim bastante importante. Acho que alguém levantou a mão, né? A Cíntia. Pois não, Cíntia. Bernard, Diga. a mente primitiva tem relação com o conceito de mente primordial que vários bionianos estão estudando hoje em dia? Olha, Cíntia, eu não saberia te responder, quer dizer, pelo pouco conhecimento que eu tenho dessa ideia, realmente. Eu ouvi, aliás, pela primeira vez, através do colega lá de Curitiba, é o casal também. O Braga? Não é o Braga, é o outro, que é casado com a Creuza, hein? Eu sei quem é. Uhum. Eu ouvi pela primeira vez, realmente achei bastante interessante. Então, eu não vou te saber responder exatamente por eu não ter esse conhecimento do que eles estão começando a estudar como mente primordial. A mente primitiva, exatamente que eu estou falando, do Ferber, é essa posição esquizoide inicial, né, de internalizar e dissociar. Eu acho que para tentar manter a relação com aquele objeto protegida e evitando a situação de desamparo, viver a situação de desamparo. Quer dizer, essa é para o Ferber. É interessante você falar, porque era uma coisa que eu tinha mesmo que ver, ler mais sobre ver como é que eles estão trabalhando isso para ver as similaridades. Bion tem bastante coisa diferente de Ferber, né? Porque Bion, por exemplo,
admite as ideias de pulsão de morte, inveja primitiva, quer dizer, que Fairbairn não considera. Então, provavelmente deve haver bastante diferenças também, né? Então, a internalização nesse estágio, ela está marcada pela oralidade, né? Então, a internalização do objeto se dá pela incorporação oral, né? Eu acho que quer dizer, é esse momento, mas só que no que Fairbairn chamou, uma fase pré-ambivalente. Quer dizer, você não tem a ideia, ele não coloca como objeto bom, objeto mau, amor e ódio. Quer dizer, você só tem aquele objeto, então você ainda não tem uma ambivalência, por isso que você precisa colocá-lo dentro de qualquer maneira, né? Então, a fantasia do pequeno sujeito é que a sua própria necessidade, o amor, é que destruiu o objeto interno. Daí se intensifica o investimento na proteção do objeto internalizado. Essa é outra das frases importantes de Fairbairn. Quer dizer, que para o esquizoide, o amor mata. Então, o que você vai ver na clínica com pacientes que têm, vamos dizer assim, esse traço esquizoide mais pronunciado, é geralmente a dificuldade com a intimidade, a dificuldade com a proximidade, a dificuldade com os afetos amorosos. E que geralmente, quando começa esses afetos a serem mais presentes na transferência, isso vai criando afastamentos, resistências, né? Eu acho que exatamente pela ideia que o indivíduo tem que aquilo pode ser muito perigoso. Perigoso não só porque vai afastá-lo do próprio objeto, que está internalizado, como também, quer dizer, pode novamente repetir esse trauma de ter matado o objeto, quer dizer, e o que numa fase pré-ambivalente, quer dizer, exatamente não permitiu, quer dizer, fazer uma certa reparação, ter a ideia do amor e ódio, né? Isso, como eu falei, é numa situação muito primitiva, muito precoce, numa situação muito intensa e que dura, né? E aí a gente já vê alguma diferença de Fairbairn com Melanie Klein, né? Que é o esquizoide e, para Klein, o esquizoparanoide, né? Quer dizer, assim, muito simples seria o seguinte, para Fairbairn, você coloca para dentro, né? Enquanto que para Melanie Klein, você primeiro bota para fora, quer dizer, projeta, e depois você fica ameaçado, quer dizer, pela destrutividade do objeto, mas que é a própria destrutividade projetada, né? Com Fairbairn é o contrário, você coloca para dentro e cria, quer dizer, cria uma situação, quer dizer, externa de proteção, às vezes necessitando da própria agressividade, né? Então, aí você vai formar os aspectos esquizoides da personalidade, características, né? Retraimento, intelectualização, isolamento, evitação do contato emocional, vergonha e sentimento de humilhação para demonstrar anseio por quem não corresponde em troca. Quer dizer, então, você demonstrar para o esquizoide, ele demonstrar, quer dizer, esse afeto, demonstrar, isso também traz um sentimento de vergonha e humilhação, porque a ideia é, não vou receber nada em troca. E também vai procurar ver, quer dizer, são pacientes que procuram ver em que você, de alguma forma, erra, né? Você encontra isso, por exemplo, no falso self de Winnicott, na personalidade narcísica de Corrute. Às vezes, esses dois quadros não necessariamente têm um retraimento, às vezes eles têm uma exuberância, mas é uma exuberância defensiva, né? É o que a gente chama, por exemplo, uma defesa contrafóbica, né? Quer dizer, a fobia ao contato você transforma numa defesa contrafóbica para evitar o contato. Quer dizer, mantém um contato superficial, evita a intimidade, né? Tenta fazer um controle sobre o outro, né? Situações que a gente vê na clínica, né? Então, é o que a gente chama, essa incorporação, identificação com o objeto mau. Quer dizer, isso cria a seguinte situação. O indivíduo precisa ser condicionalmente mau. Por que condicionalmente? Porque você sendo condicionalmente mau,
você pode vir a ser perdoado, para proteger os objetos de serem vistos como incondicionalmente maus. Quer dizer, então, nessa fase, quer dizer, ele não pode admitir ainda, quer dizer, como é uma fase ambivalente, quer dizer, ter ódio, né? Porque ter ódio, você começa também a lidar com a dualidade amor-ódio, né? E isso é perigoso, porque ele já incorporou esse objeto dentro de si, ele tem que manter aquilo a todo custo, porque a ideia é que vai cair no vazio. Então, o que ele faz? Ele se identifica com esse objeto mau e, inconscientemente, age como se ele seja o mal. É a ideia, o amor vai matar. Então, se o amor mata, eu sou mal, então eu tenho que evitar, quer dizer, essas novas situações. Então, por exemplo, a gente vê isso na prática, vítimas de abuso infantil que contemporizam com o abusador, né? Algumas mas vítimas de abuso infantil, por exemplo, depois dizem, poxa, mas ele era tão bom para mim, quer dizer, quer dizer, é como se precisasse livrar o objeto, quer dizer, da maldade intrínseca dele, porque entre ficar com objeto nenhum e ficar com objeto mal internalizado, melhor ficar com internalizado e ter aquele objeto aparentemente bom, né? É um quadro difícil, né? Um pouco intrincado, mas isso vai funcionando na prática também. Por exemplo, vítimas de violência doméstica que confiam na recuperação do abusador. Por exemplo, vítimas de violência doméstica que dizem, mas ele agora prometeu que nunca mais vai fazer isso. Quer dizer, então sempre existe a ideia de procurar regenerar o objeto, quer dizer, procurar absolver o objeto da maldade, né, para tentar acreditar que existe, quer dizer, um objeto bom, né? Isso cria uma coisa que o Ogden falou, que se chama o amor viciante, né? Que é aquelas pessoas que, mesmo sendo rejeitadas, quer dizer, ficam procurando uma situação amorosa em que elas são maltratadas, em que elas são abusadas, quer dizer, então não é um masoquismo primário, né, como a gente poderia pensar dentro da ideia freudiana, quer dizer, é uma relação de objeto, quer dizer, é quase como se fosse assim, entre isso, antes mal acompanhado do que só, né? Então, a ideia basicamente é essa, é antes mal acompanhado do que só, mas sendo que esse mal acompanhado sempre há uma tendência a colocá-lo como bom. E a gente vai ver isso, por exemplo, em pacientes que são muito dependentes, que às vezes brigam muito com aquele seu objeto primário, a mãe ou o pai. Quer dizer, mas não conseguem se separar. Ficam mantendo um vínculo dependente, quer dizer, eterno. Quer dizer, apesar de ser uma relação extremamente conflituosa. Porque exatamente é manter aquele objeto interno e estar sempre na expectativa de que aquele objeto, vamos dizer assim, vai se tornar um objeto externo um objeto bom. Então, é importante falar que, para Fairbairn, né, a destrutividade ela é sempre reacional à frustração. Não existiria uma destrutividade primária, pulsão de morte, né? Quer dizer, isso é uma das coisas que ele contestou, e claro, quer dizer, que isso foi muito difícil para ele ser aceito na época, né? Hoje, até com as ideias de Winnicott, Corrut, né, se aceita mais isso, mas principalmente em termos kleinianos, né? Porque Melanie Klein, quer dizer, ela considerava muito a relação de objeto, mas considerava que primordialmente o pulsional ele estava muito presente, né? Então, a fase seguinte é a fase ambivalente de amor e ódio, né? Quer dizer, se a pessoa consegue ultrapassar aquele trauma essencial, e ao ficar retido, mas se fica retido na posição esquizoide,
há mais dificuldade de lidar com ambivalência. Quer dizer, isso a gente sabe, né? Se ficar na fase esquizoparanoide também, para conseguir elaborar uma posição depressiva, é muito difícil, né? Eu acho que tanto pelo próprio pulsional, um pulsional mais intenso, pensando na teoria de Melanie Klein, ou um objeto realmente que não faz, como a gente vê, né, em Bion, reveries suficientemente boas, né? Então, a pessoa também fica retida, fixada na fase esquizoparanoide, né? Então, a agressividade ela pode surgir nesses pacientes como proteção para a relação, quer dizer, você se defende, né? Você agride, quer dizer, quando você se frustra com um objeto externo, mas também para proteger aquele objeto internalizado que está lá dissociado. E ele depois falou em fases de transição, né? Fases de transição são técnicas de relação de objeto através das zonas erógenas, só que ele não considera a ideia de zona erógena, no sentido de Abraham e Freud, como algo libidinal. Quer dizer, como aquilo faz parte do desenvolvimento da criança, quer dizer, então é como se a criança aproveitasse aquilo para estabelecer relações de objeto, quer dizer, que serão sempre entre objeto aceito e objeto rejeitado. Quer dizer, então, quando o objeto não é suficientemente bom, quer dizer, ele vai se tornar rejeitado. Quer dizer, aqui nós já estamos falando de umas fases ambivalentes, já é diferente da fase esquizoide, né? E que isso vai determinar o desenvolvimento da dependência absoluta até a dependência madura. Outro pilar, né, que Ferber discutiu é a questão do complexo de Édipo, né? Que para ele, dificuldade do complexo de Édipo é porque a mesma coisa, um dos objetos parentais é aceito, o outro é rejeitado. Não é uma relação dentro da ideia de que edípica, né, de que é excluir um para ficar com o outro. Quer excluir um e ficar para o outro, porque o outro é aceito e o outro é um objeto rejeitado. Mas não tem essa ideia desse, vamos dizer assim, pulsional edípico, né? Isso por quê? Porque, para Ferber, o crime primário não era o parricídio, era o filicídio. Quer dizer, isso daí vários autores discutem isso, né? E eu trago aqui, quer dizer, uma contribuição de Corrut, que Corrut mais ou menos tem a mesma ideia, né? Que é o semicírculo da sanidade. Eu não sei se vocês conhecem essa história, né? Mas é algo que Corrut se aproximou, se apropriou de um ponto da Ilíada, né? Que, novamente, né, os gregos vão fazer outra guerra para Troia e Agamenon vai lá convocar Ulisses, né? Ulisses soube disso e ele tinha acabado de ter o filho, Telêmaco, ele disse, não vou nessa não, vou tentar sair fora, né? Então, ele, quando soube que Agamenon estava chegando, ele resolveu, no que a gente diz, né, dar uma de louco, né? Então, ele pegou o arado dele e começou, na plantação, a fazer uma coisa de qualquer jeito. Não fez, quer dizer, como deveria ser o arado, de uma forma, quer dizer, reta. Começou a ir para lá, fazer em zigue-zague, tudo o contrário. Agamenon olhou aquilo e desconfiou. Então, o que ele fez? Ele pegou Telêmaco, né, que era um bebê, e colocou ele ali no meio do caminho de Ulisses, né? E dizendo, vamos ver se ele está louco mesmo, né? Então, Ulisses vai ali com o arado, e quando ele vê Telêmaco, ele faz um semicírculo que contorna o bebê, né? Aí Agamenon disse, então realmente ele não está louco, e lá foi Ulisses para a guerra, né? Salvou o filho, né? E foi lá para a guerra, e Corrut chama atenção, né? Que na volta, já na Odisseia, né? Ulisses e Telêmaco se unem para defender a mãe dos pretendentes, né? Então, ele mostra, quer dizer, que
realmente, quer dizer, como se fosse o filicídio fosse o crime primário. Eu pensei também em Hamlet, né, que é outro exemplo que Freud fala do complexo de Édipo. Estava pensando que o grande assassino da história é aquele fantasma do pai, né? O pai morre e volta ali para enlouquecer Hamlet, e aí, enfim, no fim mata todo mundo, morre Ofélia, morre Hamlet, quer dizer, então, quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, Hamlet incorpora a maldade do pai, né? Dentro até dessa ideia que nós estamos falando, incorpora a maldade do pai e vamos dizer assim, se identifica com esse objeto mal, e para proteger esse objeto mal, seria aparentemente um pai bom que estaria dando um aviso, olha só o que o seu tio fez, né? Mas, na verdade, dentro dessa teoria, quer dizer, é um pai mau que precisou ser incorporado, né? Eu acho que isso daí é uma outra visão, uma forma também da gente pensar, e a gente vai ver isso, por exemplo, naquelas situações de vingança, quer dizer, famílias que um indivíduo recebe o mandato de ter que vingar os outros, quer dizer, então isso mantém uma relação simbiótica com os objetos maus, né? Então, vamos em frente. Vocês estão indo? Querem esclarecer alguma coisa? Então, vamos em frente. Então, essas técnicas, né, ele faz esse quadro, né, do objeto aceito, objeto internalizado, né, em que a gente vê, na técnica obsessiva, tanto o objeto aceito como o objeto rejeitado são internalizados. E aí aquela dúvida de sempre do obsessivo. Ele não sabe se está fazendo algo bom, algo ruim, algo bom, algo ruim. Já a técnica histérica, né, ele fala isso como técnica, né? O objeto aceito fica fora e o rejeitado internalizado. Então tem aquela situação da histérica, né, de estar sempre mostrando a falta que tem, né, como Lacan diria, e na expectativa desse objeto idealizado, esse objeto externo idealizado venha suprir essa falta, né? Que não supre nunca, né? E mantém, se a pessoa se fixa nessa técnica, quer dizer, ela mantém esse tipo de atitude e não passa para uma fase de dependência madura, né? O paranoide é o contrário, claro, o objeto aceito está interiorizado, né? E o rejeitado está fora e ameaçador, né? Enquanto que o fóbico, os dois objetos estão fora. Ameaçador, e ele precisa de alguém para poder, por exemplo, sair na rua, né? Não sai sozinho na rua, porque precisa de um objeto concreto, já que ele não está nem dentro nem fora. Então, aqui já são as estruturas endopsíquicas, isso aqui é muito complicado, né? Eu vou ter que resumir muito, não. E aí eu acho que é o que o Ogden falou da grande contribuição metapsicológica, né? Que ele criou, quer dizer, vamos dizer assim, relações objeto, quer dizer, internalizadas, quer dizer, em que relações de objetos que fazem, quer dizer, um jogo dinâmico entre si, em que uma está mais predominante no momento, então se cria um perigo para esse objeto internalizado, a outra influencia, né? Então ele diz que o objeto ideal, quer dizer, como aqui vocês vão ver no segundo aqui no esquema que é do David Scharf, né? Esse objeto ideal, ele surge após constatar que faltava, sim, como na teoria de Melanie Klein, a internalização de um objeto bom para se relacionar com outras instâncias objetais internas. O funcionamento dinâmico entre essas instâncias tem por função impedir a passagem de um sistema aberto de relação com o mundo externo, e aí vai ser a ação do que ele chamou um sabotador interno, ou eu antilibidinal, ou facilitar,
Quer dizer, a dependência madura, você vai ter uma relação do seu sistema objetal interno com o externo. Uma coisa que flui, que se relaciona, que transita, né? Enquanto que se você estiver muito ameaçado nessa posição esquizoide, quer dizer, você tende a criar defesas, né? Então, o que ele chamou desse sabotador interno seria, vamos dizer assim, quase que uma função superegóica, né? É o superego que, na hora, vamos dizer assim, cria um sentimento de culpa, quer dizer, cria situações, quer dizer, nós vamos ver ali mais adiante, reações terapêuticas negativas, ou aquele paciente que está indo tudo bem, quer dizer, e de repente, sem saber por quê, as coisas, quer dizer, vai tudo por água abaixo. Quer dizer, Freud fala isso muito naquele artigo Tipos Psicológicos alguns tipos de personalidade encontrados nos trabalhos psicanalíticos, né? Que ele fala das exceções, quer dizer, os criminosos por sentimento de culpa, quer dizer, que a pessoa acaba precisando criar um crime que ele coloca como sentimento de culpa, né? Mas aqui a gente pode pensar, esses indivíduos que a gente pode pensar, por exemplo, nesses feminicídios, né? Quer dizer, o indivíduo precisa destruir, quer dizer, o objeto por não suportar a frustração para manter aquele objeto internalizado de alguma forma, né? Se o objeto vai embora, quer dizer, então ele tem que impedir aquilo e às vezes impede se matando, né, por exemplo. Então, de uma forma geral, né, a gente pode falar, quer dizer, a esquizoidia é o fator, na psicopatologia, o fator preponderante em patologias graves, né? O que a gente conhece como transtornos narcísicos identitários, personalidade narcísica, falso self, borderline, quer dizer, psicoses, quer dizer, onde a dissociação é o fator principal patológico. A dissociação tão intensa, tão extensa, que, vamos dizer assim, as repressões, elas simplesmente são sugadas para proteger aquele estado dissociado. Quer dizer, ela não forma, vamos dizer assim, um sintoma neurótico. Claro que eu estou falando isso de uma forma muito radical, claro que sempre há um escape, né? E os indivíduos há várias gradações, mas não há a formação de um sintoma neurótico característico exatamente por isso, porque o estado dissociado ele é predominante. Ferber não usa o termo fixação, mas uma interrupção nas paradas do desenvolvimento, nas fases de transição. Então, quer dizer, o que Abraham falou, fixação, paradas no desenvolvimento é um termo de um Corrutiano, né? Stolorow e Lashman, né? Que não vai adiante, não é que você regride, é que você não foi, né? Não pôde seguir. Quer dizer, isso tem, quer dizer, uma diferença, né? Quer dizer, porque é o que, por exemplo, a gente fala nas discussões conflito ou déficit, né? Quer dizer, conflito, a pessoa foi, a ideia é que regride, né? O conflito, para proteger do conflito, regride a uma fase anterior, onde há algo fixado. O déficit não foi, é uma falha egóica, né? Aí, geralmente, quem tem a ideia do déficit, geralmente pensa mais como um ego empobrecido, um ego que não se desenvolveu, né? O sintoma neurótico, a gente pode sempre pensar, sim, num ego que desenvolveu, quer dizer, apesar de todas as dificuldades no meio do caminho. Quer dizer, e o interjogo dinâmico entre as relações de objeto internalizadas nas estruturas endopsíquicas, né? O Ogden falou, o amor viciante, o ressentimento, as pessoas que têm, quer dizer, o ressentimento que permanece, que impede, quer dizer, uma pessoa de manter uma relação mais madura, né? Está sempre queixosa, a pessoa que sempre lembra, mas você naquela época também
fez, e aquilo fica sempre se perpetuando, né? E a ideia também, isso o Ogden fala, de desprezo, quer dizer, você precisa desprezar o outro para não ter o sentimento que ele falou, de vergonha, humilhação de estar precisando do outro. Quer dizer, aí já é algo mais defensivo, né? Um exemplo literário de esquizoidia, quer dizer, que é uma obra que eu adoro e sempre reconheci, é O Estrangeiro, de Albert Camus. Né? Quer dizer, o estrangeiro é exatamente isso, um indivíduo indiferente, um indivíduo que não tem afeto nenhum, e no julgamento dele, quer dizer, o livro é ele relatando o que aconteceu, né? Meursault, né? E relatando o julgamento, né? Ele tentando, a gente entende quase como se fosse uma análise, ele tentando elaborar aquilo que aconteceu de alguma forma, né? E no julgamento, ele está sendo julgado não porque ele matou o árabe, né? Quer dizer, num momento ali que ele nem sabe explicar o que aconteceu, né? Ele está sendo julgado porque a mãe dele tinha morrido e ele foi ao enterro, quer dizer, a mãe estava numa casa lá de repouso, então ele mal tinha contato com essa mãe, então ele foi ao enterro e ele não derrama uma lágrima, né? Isso é o que as testemunhas vêm falando no julgamento dele, né? Como se fosse realmente um insensível, né? E ele é exatamente um esquizoide, um indiferente. Quer dizer, ele tem uma namorada e a namorada fica surpresa, né? Fica surpresa exatamente com essa indiferença constante dele. E no momento que o sol está forte, né, e vários autores, quer dizer, que pensaram psicanaliticamente esse livro, pensam exatamente como esse objeto mal chegando, no momento de raiva, que não é uma raiva que ele tem daquele árabe, era o amigo dele que estava com raiva daquele árabe por alguma coisa, né? E lembra que nós estamos na Argélia, numa ocupação francesa, onde existe toda essa questão, né, do preconceito, né? Ele resolve assumir a raiva, não era nem teoricamente a raiva dele, a raiva do amigo, do Raymond, e mata o árabe. Quer dizer, então, e ele está sendo julgado exatamente por não ter sentimentos, né? E aí a gente pode pensar, quer dizer, essa indiferença, o quanto ele teve também uma mãe indiferente, né? Eu acho que é um livro que vale a pena ler. Primeiro, vale a pena ler pela grande obra literária que é, e também pela contribuição a essas ideias. Mas vamos em frente, porque... Então vamos agora no processo psicanalítico. O processo psicanalítico é exatamente esse. Possibilitar a saída de um sistema fechado nas relações objetais internalizadas para um sistema aberto de inter-relação interno-externo, né, que caracteriza a dependência madura. Então, citando Ferber, né, o sofrimento psíquico tem origem nos efeitos das relações de objeto primitivas insatisfatórias, e aí eu sublinhei aqui, perpetuadas de forma exagerada. Quer dizer, ele já está também reconhecendo que há algo também de fantasia, né? A fantasia sobre o tal trauma primitivo, quer dizer, perpetuado de forma exagerada na relação interna, na realidade interna. Sendo correto esse ponto de vista, a relação real entre paciente e analista como pessoa deve ser vista como um fator terapêutico de primeira importância, relação que possibilita corrigir relações externas distorcidas e dá oportunidade negada ao paciente durante a infância de entrar em um processo de desenvolvimento emocional num ambiente de uma relação real com uma figura parental confiável. Não seria somente a relação transferencial, mas a relação com o analista como pessoa. A interpretação da transferência não é suficiente para a mudança psíquica, diz ele. A transferência deve ser gradativamente substituída por uma relação realística entre duas pessoas do mundo externo, né? Eu pensei aqui, por exemplo, as diferentes formas de relação pós-análise, né?
há analistas analisando, que se tornam muito próximos, outros que nunca mais se veem, né? Isso tem a ver alguma coisa da relação de ambos também como pessoa, algo que houve, quer dizer, que aconteceu durante a transferência, aquilo, vamos dizer assim, também foi incorporado, né? Quer dizer, é o que também o Winnicott vem falar sobre a experiência emocional corretiva. Você internalizar, mas não é a mesma coisa, esse termo é complicado, porque é diferente da experiência emocional corretiva de Franz Alexander, que dizia, por exemplo, que um analista ele deve exercer um determinado papel se ele achar que aquilo é importante para o paciente. Quer dizer, por exemplo, um paciente muito sem limites, ele exerceu uma coisa superegóica. Um paciente muito rígido, você tentar ser mais liberal com o paciente, assim, no sentido de abrir. Quer dizer, isso é a ideia de Alexander, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho que vai sendo incorporado, e isso realmente é muito difícil de explicar. Quer dizer, Ferber não explicou isso. Quer dizer, o que seria a relação com a pessoa do analista? São coisas que a gente pode pensar. O Gantry, por exemplo, ele dá um exemplo. O Gantry, ele diz que com determinados pacientes, às vezes o paciente começa com uma conversa mais coloquial, ele entra na conversa coloquial. Aconteceu isso? O que você acha? Lula, Bolsonaro, quer dizer, que geralmente é o começo da boa parte das sessões hoje, né? Então, tal, aí ele entra numa coisa mais assim e depois, vamos dizer assim, na análise propriamente dita. Isso é uma ideia, né? Que ele acha que esse momento, ele acha que é importante, né? Eu penso assim, de uma forma. Às vezes, o paciente fala alguma coisa, que é um relato, às vezes me desperta uma curiosidade, mas peraí, como é que é isso mesmo? Se aquilo vem de uma forma espontânea, e, por exemplo, eu entender que, às vezes, para esse paciente é interessante que ele saber que existe um interesse nele, uma curiosidade, eu deixo vir, quer dizer, desde que não seja muito exagerado. Se algo me desperta curiosidade intensa, opa, o que é isso que ele está querendo dizer? Aí não, aí é algo já contra-transferencial que eu tenho que parar para pensar, né? Então, por exemplo, né, eu peguei um exemplo também bem atual da questão do analista como pessoa. Isso estava discutindo outro dia lá, tem se discutido muito, né, aqui no nosso meio, né, quer dizer, dupla de culturas e orientações diversas, né, quando se diz, por exemplo, um analista negro, ou melhor, um analista branco não teria muita condição de entender, quer dizer, a subjetividade de um paciente negro, né? Assim como, por exemplo, eu já tinha ouvido, não, eu quero um analista judeu porque ele vai entender melhor um paciente judeu. Já recebi muitos encaminhamentos com esse tipo de questão, né? Quer dizer, é uma coisa realmente, uma questão a se pensar. Não pode mesmo? Isso vai depender exatamente da pessoa. Se a pessoa tiver, vamos dizer assim, com o que a gente chama, vamos dizer assim, no caso negro, uma ideia de branquitude muito solidificada, isso vai aparecer como pessoa, de alguma forma. Mas se, vamos dizer assim, o analista, quer dizer, puder ter uma escuta empática, né, eu acho que isso no termo de Corrut, eu acho que ele pode entender sim essa subjetividade, mesmo sendo um analista branco com um paciente negro ou um analista não judeu com um paciente judeu. Quer dizer, essa escuta empática, saber como é que isso surge, quer dizer, eu acho assim que é bastante possível, né? Eu acho que não é uma coisa de algo que está exatamente aí é que entram as coisas do analista como pessoa, que são, a gente tem visto, as subjetividades culturais, sim, fazem parte quer dizer, do todo, vamos dizer assim, o repertório, né, pessoal de qualquer um de nós, né? Seja como paciente, seja como analista, né?
Quer dizer, então, eu falei aqui da curiosidade, só que os entraves ao processo são resistências ao analista, quer dizer, porque uma coisa também eu queria esclarecer, porque existe uma ideia que quem faz psicanálise relacional, ou lida com Winnicott, ou lida com Fairbairn, né, ou com Corrute, que o analista é um analista bonzinho, um analista legal, um analista que está sempre se mostrando solícito e disponível. Não é isso. Transferência e contra-transferência existe, elas vão aparecer. Quer dizer, o importante é que o analista também esteja atento, quer dizer, às suas contra-transferências. Quer dizer, que aquilo, por exemplo, que está acontecendo, talvez tenha sido, sim, provocado por ele como pessoa, e aquilo, de alguma forma, entrou no processo psicanalítico. Ou você achar que se mostrar muito bonzinho, por exemplo, esses pacientes esquizoides, se o amor mata, é assustador. O paciente, se você se mostrar um cara muito legal, às vezes o paciente não suporta. O paciente, por exemplo, fica, às vezes, testando você para você falhar, para você errar, né? E eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, Mestre Cassorla, né, que eu acho que todos vocês aqui conhecem, quando fala do enactment, o enactment é isso, quer dizer, esse momento que exatamente o analista entrou alguma coisa pessoal que estava sendo um entrave ao processo. Às vezes, talvez isso. O paciente estava querendo ser bom demais e o paciente está dizendo, não, eu preciso que você seja mal também, eu preciso, como o Winnicott falou, ele precisa também poder demonstrar o ódio, senão ele não cresce. Né? Se a gente ficar só fugindo do amor, se não puder também demonstrar o ódio a um objeto amoroso, a análise não vai para frente. Né? Então, eu acho que isso precisa estar muito atento, porque existe isso quase como um estigma. O analista fica se mostrando muito bonzinho. E não é isso. Quer dizer, a gente precisa se mostrar, quer dizer, como é dentro da abstinência analítica, né? E podendo exatamente manter essa escuta empática, né? Escuta ao que está acontecendo, por que o paciente está dizendo aquilo, será que o que eu falei antes fez ele reagir dessa forma? Quer dizer, tudo isso que a gente, por exemplo, vê em alguns working parties, né? A escuta da escuta do analista, né? Como é que o analista, como é que o paciente escuta o que o analista falou, como é que o analista escuta o que o paciente diz depois do que ele escuta. Né? Então, a entrave ao processo, aderência ao sistema fechado, cinturação interna estática, né? E reação terapêutica negativa. É o que eu falei. A coisa está melhorando, está se aproximando, corre o risco dele se desligar daquele objeto internalizado para se ligar ao analista, e o analista, quem garante que, no fim das contas, o analista não vai ser igual ao objeto interno mal? Quer dizer, então, tem que lidar também, às vezes isso cria resistência terapêutica negativa. O paciente precisa estar mal para saber como é que voltar a estar mal, como o analista vai reagir. Né? Eu queria colocar aqui, né, que são as lacunas no corpo teórico, né? Eu acho que exatamente quem está vindo, está estudando, está tentando preencher essas lacunas. Por exemplo, a questão da intersubjetividade. Eu acho que, por exemplo, Winnicott e Corrute, eles são muito mais completos para lidar com a intersubjetividade, quer dizer, a relação entre dois sujeitos, né? Entre duas mentes internas, né? Quer dizer, o que acontece, quer dizer, como é que isso vai se configurando. Eu acho que isso em Fairbairn é uma falta importante. A não representação psíquica, o que não adquire sentido. É o que estava falando, se você pensa a pulsão sempre ligada a um eu, né? Quer dizer, a gente não consegue ver o que nós estamos discutindo muito, né? A questão da não representação psíquica. Isso é algo que é bastante presente na
questão na contemporaneidade, né? Porque há situações, eu acho que há um pulsional, né? Quando a gente pensa, eu penso assim, quer dizer, se a pulsão está entre o somático e o psíquico, quer dizer, existe algo somático na pulsão, algo que não tem uma ligação egóica, e esse somático vai estar presente, principalmente em casos muito graves, psicossomatistas graves, psicoses, né, que tem um componente também somático importante. O pulsional é o que eu estava falando, né? A pulsão de morte, não. Pulsão de morte, Ferber, Winnicott, Corrucci, não consideram. Quer dizer, como eu falei, a destrutividade é sempre reacional, né? Quer dizer, pode pensar, por exemplo, como Gunther, aí sim, como a ideia de um retorno ao útero, um retorno, né? Então, é como se, por exemplo, a terminalidade, quer dizer, não é que a pulsão de morte vai fazendo efeito, mas é como se o indivíduo estivesse procurando um retorno àquele objeto mais primário ainda, o objeto uterino, né? O retorno à terra-mãe, né? Como Freud fala nos 3 estudos. O suicídio, né? Mestre Cassorla, novamente, sempre falando, né? Quer dizer, que o suicida não é que ele quer morrer, ele quer imaginar uma outra vida, talvez uma vida mais ideal, e mais do que pensar na pulsão de morte, pode ser exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, procura a pulsão procurando um objeto fantasiado, idealizado, mas um objeto que vai reunir novamente aquela situação simbiótica, quer dizer, imaginária e idealizada, né? E também a questão do complexo edípico. Eu acho que não dá para não poder considerar o triângulo, o casal, dentro da formação da estrutura. Não dá para pensar só um é bom, o outro é mau, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que falta, são coisas que eu acho que, se vocês forem ler esses outros livros, que tem vários autores, né, eles estão trazendo todas essas contribuições. Bom, eu dei aqui um voo, não sei se foi um voo rasante, né? Mas, enfim, não sei se, como chacrinha, vim mais para complicar do que para esclarecer, mas, enfim, tentei fazer aqui o melhor, vamos ver se a gente pode pensar alguma coisa. Queria agradecer ao Bernard, né, por essa exposição, assim, esse esforço, né, que você fez de apresentar as ideias centrais do Ferber para nós. Eu, na minha experiência, para fazer o meu segundo relatório, para passagem a membro, eu estudei o Ferber, ele me ajudou bastante com um caso em que a esquizoidia era bastante caracterizada, né, assim, e assim, as experiências muito traumáticas, né, da infância da paciente que eu estava analisando, acho que passavam muito aí por Ferber, por Ferenczi, né, então, por Winnicott, então, foi uma leitura que me marcou bastante, assim. E queria abrir o debate, quem quiser levanta a mão e vamos conversando. A complexidade das ideias, né, Bernard? A complexidade é muito, enfim, é uma nova teoria mesmo, né, assim, essa questão de não ter um id, né, de ser um id e um ego ao mesmo tempo, né, então é toda uma teoria que a gente precisa se apropriar mesmo, né, precisa se aproximar para poder acompanhar as ideias dele. Fica difícil mesmo, assim, num primeiro contato, por tanta coisa diferente, surpreendente para mim. Eu nunca tinha estudado nada, lido nada, então estou meio assim, abalada. Teria que começar tudo de novo, Bernard. Começa outra vez. Não precisa tanto, não. Agora, isso que você está falando é importante, né? Porque é algo, quer dizer, que
realmente acontece com frequência. Quer dizer, nessas apresentações fica um certo... Ou vai ver que eu também não explico bem as coisas também, né? Pode ser isso também. Não, Bernardo, não é isso, é que são os conceitos são muito diferentes. Pois é isso que eu ia dizer. Ou eu explico mal, ou realmente são conceitos diferentes, todo mundo comenta isso. É muito diferente, não consegue se situar, né? Porque todo mundo tem, porque eu acho que, vamos dizer assim, ele realmente tem um pioneirismo, né? Em trazer essas ideias, né? Mas eu acho que os que vieram depois, como por exemplo o Winnicott, né? Que aliás o Winnicott pegou várias ideias do Fairbairn, como ele fazia, né? E não reconhecia, ele dizia que ele se apropriava das ideias dos outros e não citava, mas era assim, quer dizer, complementaram muito mais e trouxeram, eu acho que foram mais presentes, tiveram mais seguidores, quer dizer, eu acho que tudo isso, quer dizer, vai, vamos dizer assim, criando dentro de cada um de nós, quer dizer, configurações mais estabelecidas, né? Então, a gente está trazendo eu estou trazendo algo que, de alguma forma, a gente pode até, vamos dizer assim, pensar como deve ter sido isso, quer dizer, em 1940 e poucos, né? Quando tinha lá o maior conflito, as controvérsias na sociedade britânica, então trazer uma ideia assim tão diferente. Quer dizer, você vê que Melanie Klein, por exemplo, ela viu que ela viu? Ela viu que o desenvolvimento, você não pode deixar tudo para a época do Édipo. Mas o que ela fez? Ela antecipou o Édipo a um Édipo primitivo, vamos dizer assim, que seria, teoricamente, aos 6 meses, né? Então, quer dizer, mas ela não abriu mão, quer dizer, no que fez muito bem, aliás, do complexo edípico, né? Ela não teve, não sei se foi uma coisa de pensar, quer dizer, pensar nesse desenvolvimento primitivo, já tão primitivo, ou se foi, sei lá, algum arranjo político, né, no sentido que não poderia mudar tão radicalmente as ideias presentes na época, né? Aí não sabemos, mas já Fairbairn não, ele disse que não, esse negócio de Édipo não tem nada a ver, entendeu? Depois, o Winnicott, ele reconheceu a situação triangular, acho que Corrute já menos, quer dizer, então as coisas vão dizer mais ou menos se estruturando, a gente vai metabolizando, né? Quer dizer, metabolizando, quer dizer, as ideias novas. Quer dizer, eu acho que essas ideias em 1900, como as ideias de Ferenczi, quer dizer, em 1920 e poucos e 30 e poucos, muitas também não foram metabolizadas na época. Não foi só a questão de uma picuinha lá, com o Ernest Jones, com o Ferenczi. Foi também, quer dizer, uma dificuldade em relação, quer dizer, às ideias inovadoras dele, né? Que agora, mais recente, nós também estamos começando a metabolizá-las, né? É verdade. A dar conta, a incluir, né? Então, eu acho que isso, vamos dizer assim, é um pouco, né? Tanto que é o que a gente está falando, né? Em termos desses teóricos, quer dizer, que trouxeram assim contribuições novas, né? Fairbairn é realmente o menos, quer dizer, o que tem menos seguidores, menos obras de colaboradores posteriores, né? Eu coloquei aqui alguns livros, mas é muito restrito. Se eu fosse colocar tudo que se escreveu sobre o Winnicott, por exemplo, não daria, seria muito mais extenso, né? Então, enfim, eu também tenho que, quer dizer, tolerar essa frustração que acontece, né? Também, né? Eliana? Ah, tá, obrigada. Desculpe aí a demora. Mas, como a Cíntia falou, é tudo muito novo, mas eu fiquei com uma curiosidade em termos de como esse trauma essencial ocorre na relação analítica, que se a proximidade do analista, né, afasta ele desse objeto internalizado, dissociado, né, repete o trauma de ter matado o objeto, como que isso se dá? Como que se dá a relação com
com o analista dentro dessa conjuntura do trauma original? Bom, Eliana, eu diria o seguinte, quer dizer, isso, vamos dizer assim, de alguma forma é mais semelhante. Por que alguém vai procurar uma análise? Quer dizer, um esquizoide, ele vai procurar uma análise porque ele está sofrendo, né? Então, são pessoas com muita dificuldade de estabelecer relações afetivas, quer dizer, então sofrem muito, né? Mas eu acho que é exatamente isso. A proximidade, quer dizer, a relação preferencial, ela vai criando um vínculo afetivo, um vínculo amoroso. Quer dizer, e isso começa a ser assustador. Talvez não seja muito diferente do que nós vemos nas análises de uma forma geral. As análises, o que a análise é? A pessoa procura porque está sofrendo, mas a resistência, ela existe. Quer dizer, ela tem uma resistência, e isso vai aparecendo à medida que, quer dizer, o material reprimido vai emergindo. Quer dizer, isso é a técnica clássica freudiana. Então, de alguma forma, isso é semelhante, só que de uma forma muito mais grave. Eu acho que são aqueles pacientes que normalmente criam muitas situações, quer dizer, mantém, por exemplo, eu penso assim, alguns pacientes que as sessões são extremamente repetidas. Quer dizer, repete e repete, quer dizer, o que ele está... E não traz nada novo, você vai ficando com uma sensação, por exemplo, de tédio, né? A contratransferência fica muito marcada por isso. Então, por exemplo, esse paciente que se fala da psicanálise contemporânea, clínica do vazio, os pacientes psicossomáticos de pensamento operatório, todos, eu entendo exatamente esse fator esquizoide essencial, e qualquer tentativa de aproximação, quer dizer, a pessoa vive realmente como uma ameaça. Quer dizer, vamos dizer assim, tudo que o Freud descreveu nos artigos sobre técnica de repressão, né, resistência, só que num grau muitíssimo mais acentuado, muito mais resistente e com, vamos dizer assim, muitas vezes um prognóstico terapêutico muito mais complicado, né? Por outro lado, são pessoas que, quando conseguem ter alguma modificação pequena que seja, quer dizer, é um ganho assim substancial, é um negócio muito, quer dizer, conseguem ficar muito satisfeitas com isso, né? Obrigada. Eu acho que é isso, resistência ao cubo, né? Vamos dizer assim, por uma ameaça muito maior e sempre com maior dificuldade da proximidade, da intimidade, do afeto. O Silvano tinha levantado a mão, você quer falar, Silvano? Só fazer um comentário, né? Eu acho que Ferdinand tem uma honestidade muito grande quando ele fala na flexibilidade do analista, né? E que ele é uma coisa que, normalmente, né, os analistas têm dificuldade de falar, que eles são diferentes, nós somos diferentes com cada paciente. Uhum. E sabe, existe um folclore sobre a rigidez, né, da conduta, o famoso inglês que não mudava de roupa, né? Então, eu acho que uma grande demonstração de honestidade quando ele fala isso, e eu acho que isso ajuda a gente a ser mais a gente em cada uma das nossas relações. Sim. Acho que muito bom isso que você está falando, e eu acho que realmente Ferenc já tinha dito isso, né? E isso foi uma das coisas, vamos dizer assim, que foram deixadas de lado de Ferenc. Ele já tinha mencionado a importância disso, né? Só que isso fica, principalmente na época dos pioneiros, né? E eu acho que Freud tentou ser rigoroso, até porque Freud nem era, pelo que relatam,
ele nem era assim tão rígido, né? E ele realmente se amoldava um pouco a cada paciente, mas os desvios éticos entre aqueles pioneiros era muito grande, o Ferenc mesmo, né? Então, eu acho que teve que se manter, talvez, alguma ideia, vamos dizer assim, de uma neutralidade mais rigorosa, quer dizer, eu acho que muito por conta disso. Mas acho que à medida também que as análises foram progredindo, né, que foram tendo análises mais extensas, a teoria foi se desenvolvendo, eu acho que isso foi liberando exatamente para que, como hoje em dia, a gente possa ser um pouco mais espontâneo também, né? Sim. Eu acho que ter essa espontaneidade sem cair no risco, quer dizer, de perder, quer dizer, se você, por exemplo, é muito pessoa com um paciente, isso também não vai funcionar, né? Eu acho que é importante que você tenha essa medida, né? Ser pessoa, mas manter também, principalmente, a abstinência do próprio desejo, principalmente, né? Vale lembrar uma piada antiga, né, da paciente conversando com o analista e pede: doutor, me dá um beijinho. Não, minha senhora, isso não pode. Doutor, só um beijinho. Não, doutor, de jeito nenhum, isso não é possível, minha senhora, não é possível. A rigor, a gente não podia estar nem deitado aqui no divã. Bernard, tem uma pergunta da Roberta Alencastro, ela cumprimentou todos. O Galego quer falar também, mas vamos ouvir a Roberta primeiro. E aí ela pergunta, você pode explicar melhor a questão do filicídio? Do? Filicídio. A questão do filicídio, quer dizer, vamos dizer assim, é uma questão, o que a gente vai dizer, ideológica, filosófica, quer dizer, o que veio primeiro, né? O parricídio ou o filicídio? Quer dizer, eu acho, quer dizer, que também eu fico pensando o seguinte, quer dizer, porque a ideia do complexo de Édipo, quer dizer, o parricídio, vamos dizer assim, seria o sentimento primeiro na estruturação do indivíduo, né? Tanto que a ideia de Freud é Laio manda matar porque para não ser morto, né? Só que, vamos dizer assim, seria, vamos dizer assim, uma defesa de Laio, né? Uma defesa de Laio contra o filicídio. Mas isso porque contra o parricídio, né? Quer dizer, o filicídio seria uma defesa contra o parricídio, né? Quer dizer, há quem pense exatamente o contrário, né? Que exatamente que o parricídio, quer dizer, o filicídio veio primeiro. Quer dizer, isso seria, vamos dizer assim, um deslocamento de Laio, né? Dizer que, como querem me matar, aí eu vou matar. Mas a ideia... O filicídio, ele é muito presente. Se você pegar as grandes histórias bíblicas, Abraão, Isaac, Moisés, Jesus, quer dizer, você tem o filicídio, ele é muito presente. E dizem, eu não sei o quanto isso vamos dizer assim, pode ser, que o paganismo, quer dizer, primeiro que eu acho que também a gente tem que pensar o seguinte, né? No paganismo havia, vamos dizer assim, cultos, né, que você teria que sacrificar os primogênitos, né, o filicídio do primogênito, né, quer dizer, para que a terra fosse, vamos dizer assim, arada, né, semeada, e isso desse boas colheitas, né? Não sei o quanto isso é mito, o quanto isso é uma realidade, né? E que, vamos dizer assim, as civilizações, no nosso caso a civilização judaico-cristã, teria mudado isso, quer dizer, no sentido de preservar esse filho, né? Não matar, né? E que aí isso daí levaria a outras configurações, quer dizer, preservar, não fazer o filicídio, mas o risco da agressividade, quer dizer, parricida desse filho. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, o que eu te diria
é que isso, vamos dizer assim, dentro da ideia psicanalítica, eu acho que é mais, vamos dizer assim, uma posição filosófica, o que veio primeiro. Na prática, na nossa prática, isso talvez não importe muito, entendeu? A gente vai ter impulsos felicidas e impulsos parricidas que nós vamos ter que tratar e interpretar, né? Galego parece que quer falar. Galego, não sei se vocês conhecem, é um colega lá da sociedade, né? Acho que ele está com o som fechado, Galego. Um grande trabalho também, psicanálise e cinema. Parabéns, Bernard, foi ótimo. Bom dia a todos. Eu só queria comentar uma coisinha, mas agora viraram duas. No Corrute, né, tem uma diferença que eu acho muito interessante. Ele não nega uma fase edípica, em que a criança vai manifestar manifestações, digamos, eróticas para um dos genitores e hostis em relação ao outro. Esquematicamente, o menino mais apaixonado pela mãe e mais rivalizando com o pai, e a menina, o contrário, né? Isso de uma forma muito esquemática. A fase edípica, ele acha que é mais do que comum. A questão é a transformação da fase edípica pela qual a criança poderia passar sem estabelecer um complexo, ou o estabelecimento de um complexo. Para Corrute, isso vai depender de como a mãe, por exemplo, vai aceitar as manifestações erotizadas do menino, e como o pai vai lidar com as manifestações de hostilidade e rivalidade do menino, sempre ambivalentes. A partir do que o ambiente devolve para a criança, é que isso pode se transformar, sim, num complexo patogênico. Essa é a visão muito esquematicamente do Corrute, quer dizer, ele não nega uma fase edípica. O que ele questiona é a universalidade, a obrigatoriedade de um complexo edípico como núcleo... Fator estruturante, né? De todas as neuroses, como Freud propôs. Uhum. Agora, sobre a questão do filicídio, o seguinte, o Corrute aí pega o mito de Édipo, o Bernard já mostrou, ele contrapõe o mito de Ulisses e Telêmaco, onde essa rivalidade não existiu, o pai não quis perpetrar o filicídio, e mais tarde o filho, já com seus 20 anos, vai lutar ao lado do pai para preservar o casamento do pai com a mãe. Inclusive, é uma coisa diferente do famoso ataque ao vínculo bioniano. Não há ataque ao vínculo parental. O filho quer preservar. Mas o Corrute pega o mito de Édipo e diz, o Freud esqueceu que antes o Laio abandonou a criança para morrer. O Bernard problematizou isso, né, porque o Laio teve a maldição, se você tiver um filho, ele vai te matar, mas se a gente for pesquisar, o Bernard falou da Bíblia, na mitologia grega em geral, o filicídio é permanente. O mito de Édipo é apenas mais um. É que a gente se liga nesse, porque a peça do Sófocles é uma obra-prima, olhe do ponto de vista psicanalítico ou não, né? É uma das maiores obras de arte de todos os tempos até hoje, mas praticamente todos aqueles heróis gregos sofrem uma ameaça de filicídio na infância precoce. E depois sofrem um desafio na puberdade, na adolescência, na adultidade jovem, por um outro rei que quer que eles jogam um desafio, que a ideia é que eles morram, não consigam resolver o desafio. É enfrentar o Minotauro, é roubar não sei o quê, o Velocino de Ouro, enfim, é um desafio assim, não vai dar certo, ele vai morrer. E, finalmente, eles vencem o desafio e aí se tornam reis. A questão é que no Édipo é o mesmo rei Laio que quer matar o filho, é o mesmo rei Laio que desafia aquele viajante na encruzilhada, sai da frente, vagabundo e tal, e o Édipo tem um ataque de fúria narcísica também e mata, e é o que vai casar com a rainha, que é a viúva do Laio, que ele não sabe que é a mãe dele. Então, essa questão do filicídio é muito interessante, porque se a gente pensar em termos de um inconsciente coletivo, não junguiano, mas como há manifestações repetidas nos mitos gregos, bíblicos, e, de repente, em outras culturas que a gente tem menos familiaridade, a história do filicídio é uma coisa que
está presente na história, enfim, da psicologia humana. Né? História da humanidade. Obrigado. Eu queria saber, falando em parricídio e feticídio, como fica a pulsão de morte? Se é tão presente, complementando o que o colega falou, se é tão presente, ele nega isso. Ele nega, eu acho que a gente pode até pensar um pouco dentro do que o Galego falou, eu acho que ele expôs bem, quer dizer, você tem uma fase, né? Essa fase, quer dizer, ela estando bem resolvida, vamos dizer assim, ela não cria, vamos dizer assim, um complexo. Quer dizer, então, quer dizer, se você tem isso que eu falei aqui, todas essas fases do desenvolvimento vão se resolvendo adequadamente, quer dizer, você, vamos dizer assim, você não vai ter uma pulsão de morte, quer dizer, uma coisa destrutiva a você mesmo e ao ambiente, entendeu? Aos objetos. Isso é uma questão, é um processo, né? Você pode pensar, o que eu até coloquei no final, que eu acho que há uma lacuna, eu acho que a questão pulsional, eu acho que faz falta, sim, porque há muitas situações com ausência de representação no psiquismo, quer dizer, e eu acho que você tem que pensar que ali não houve ego, né? O que ele diz é o seguinte, não há, para o Ferber não haveria id. Eu posso pensar que não há id, mas também não há ego no não representado. Então, alguma coisa fica ali, né? E geralmente aí eu acho que sim, eu penso até nos aspectos somáticos daquilo que a gente chama pulsão, aquilo que está entre o somático e o psíquico. Talvez quando consegue fazer algo psíquico, que é criar alguma representação, a situação vai. Mas esses autores, eu acho que aí tanto o Winnicott, tanto o Corrucci, e acho que Ferenczi de alguma forma também, não consideram a pulsão de morte, quer dizer, como alguma coisa da qual ela pode tanto criar uma patologia ou criar um problema relacional sem que não haja algo da relação do objeto envolvido. Entendeu? Eu acho que isso que é o específico, né? A pulsão de morte, ela, inclusive, até nessa ideia francesa da pulsão de morte como um desligamento, né? Quer dizer, ela não cabe nessas teorias, porque a pulsão de morte, eu também vejo assim, é algo que não ligou. Ela não é que ela vai desligar, é algo que não ligou e está tipo assim, a história do elefante na loja de cristal. Então fica para lá e para cá e acaba fazendo alguma coisa que, enfim, criando um movimento destrutivo. Aí você pode pensar, é uma pulsão de morte? Mas porque a ideia de pulsão, mesmo a pulsão de morte, é que ela tem um objetivo, né? O objetivo de desligar, né? O objetivo de ligar, de ter prazer, de ter uma descarga, de aliviar, né? Enquanto que dentro dessas teorias, pelo menos eu penso dessa forma, é algo que não se ligou, algo que fica ali, circulando, né? Como se fosse você pegar aqui um curto-circuito e aí o curto-circuito começa a ter uma falha de energia e as coisas não se ligam mais, entendeu? Mas eu tiraria, vamos dizer assim, que a pulsão de morte, eu tiraria, quer dizer, esse caráter, e eu acho que esses autores tiram, esse caráter determinista que a pulsão de morte teria. Não sei se ficou claro. Entendi. Tá ok. Ficou. Eu acho que essa ideia determinística, eu acho que talvez explique melhor. Eu também rodei, fui no... Mas talvez a gente vai... Eu acho que é um pouco também dessas ideias. A gente vai metabolizando e cria. Bernard, eu gosto muito de ler esses autores que trazem, para além da questão só pulsional, trazem também a questão do objeto, né?
das experiências vividas, das relações que ocorreram, né? E não só que foram fantasiadas, né? Eu acho que a grande questão é esse encontro, né, entre o pulsional e o objeto, claro que tem aspectos, né, viver experiências que são muito fantasiadas, né, e que predomina mais a questão do mundo interno, sem ter tanto a experiência, né, se basear na experiência concreta. Mas eu acho que a psicanálise se enriqueceu muito, né, com os estudos de Ferber diferentes, do Bowlby, né, do Winnicott, dos autores ingleses ali, por trazer essa questão da experiência mesmo do vivido. E, assim, lendo O Tronco e os Ramos, né, do Mezan, ele traz também que o Freud, a partir de 1920, ele resgata a questão do traumático, né, ele coloca como central, a partir também das experiências com a guerra, né, ele traz um novo posicionamento frente ao traumático, né? Então, eu realmente gosto, assim, de ler esses autores, porque eu acho que eles complementam bastante, para além de ficar só na fantasia, né? Acho que sim. E eu acho que tem uma coisa nesse artigo do Orgen, né, porque ele é Ferber, né, ele questiona também algumas coisas, né, quando, por exemplo, ele diz que o Ferber diz que a mãe não consegue convencer o bebê do amor dela, aí por algum problema, né, ele acha que tem que admitir também que a dificuldade, às vezes, pode ser do bebê de ser convencido também. Também não pode colocar toda a culpa na mãe. E aí ele fala que é importante a gente ter, acho que ele cita até como um termo do Bion, uma visão binocular. Né? Eu acho que é isso. A gente tem que pensar realmente pulsional, relação de objeto, ambiente, situação interna. Eu acho que, por exemplo, há muitas coisas, né? A neurociência mostrou, há muitos aspectos biológicos presentes, muitos aspectos evolutivos. Freud lidava muito, né? Por exemplo, quando Freud fala em protofantasias, quer dizer, Freud já fala de alguma coisa que de atrás dentro, né? Alguma coisa evolutiva, uma protofantasia que vai, de alguma forma, nos avisar sobre o que vai acontecer, né? Quer dizer, algo que já está ali, já está presente. É um pouco, quer dizer, isso, né? A libido já com alguma estrutura egóica. A protofantasia eu entendo assim. Protofantasia já como alguma coisa egóica ali, junto da pulsão, já fazendo alguma procura específica. Então, eu acho que essa visão binocular ajuda. O Ogden, todo mundo fala recente, né? Dessa ideia que ele traz a visão a psicanálise como uma procura ontológica, né? Ontológica e epistemológica. Epistemológica é aquela característica do Freud de você procurar a lembrança reprimida, né? E ontológica, você lidar com a experiência ali do aqui e agora. Eu acho que sempre que a gente pode realmente usar a visão binocular, eu acho que ela é mais... Se você restringe muito, é o que eu também falei ali na resposta ao Silvan, né? Quer dizer, se você fica muito como pessoa, né, é aquela história. A gente não podia nem estar deitando no divã, quer dizer, você vai acabar fazendo uma transgressão ética, né? No trabalho que eu fiz sobre contra-transferência, eu cito aquele caso da Marilyn Monroe, né, com o Grinson, né? O Grinson era um especialista, tinha um livro de técnica, e o Grinson se perdeu porque ele resolveu, quer dizer, ser mais pessoa com a Marilyn Monroe, né? Eu faço a hipótese até, que é uma hipótese, né? Por uma contra-transferência erótica não resolvida dele. E aí que ele resolve ser mais pessoa do que ser mais psicanalista,
aí é que a coisa complicou mais, entendeu? Já era uma pessoa muito difícil, não era um caso muito fácil, né? Como estava falando, até lembrando que a Eliana perguntou, né? Quer dizer, se aproximou demais como pessoa, também é assustador. Era uma mulher que ela costumava, ela tinha também uma visão de acabar sendo abusada pelos objetos primitivos, parece que de alguma forma pode ter sido abusada também pelo Kennedy, né? Quer dizer, então ela tinha essa vivência. Então, ser pessoa demais para ela também não era bom, aquilo era assustador, aquilo criava uma resistência, né? Então ela começou a fazer situações de controlar o Grissom. O Grissom ia dar injeção de morfina nela, quer dizer, a coisa perdeu-se totalmente, né? Por conta disso. Então, quando você pega demais uma das partes, eu acho que você acaba se perdendo. Assim como se ele fosse só interpretativo, também não ia ajudar nada a ela, né? A gente está chegando ao final do nosso horário. Queria agradecer demais, Bernard, pela sua apresentação, pela sua disposição aí em compartilhar com a gente seus estudos sobre Ferber, né? E abrir a palavra para você, para as últimas considerações. Bom, é claro que eu é que agradeço, fiquei muito, muito contente com o convite, contente de estar aqui na sociedade, né? Rever, né, pessoas. Cláudia me avisou que teve que sair. Tereza Cristina, uma amiga de longa data, né? Cíntia, né? Trabalho recente, muitas lembranças, muitas boas lembranças, né? Coisas muito difíceis, mas muito boas lembranças. Acho que isso, e espero que tenha trazido alguma ideia, tenha despertado interesse, tenha aberto a algum campo, né? Ideias enfim, Galego complementou bem algumas ideias de Corrute, eu acho que também é muito importante a gente estar sempre conhecendo coisas novas, né? Mesmo que sejam analistas, autores antigos, né? Uhum. Um que eu estou querendo começar a voltar a ler é o Erickson, né? A gente trabalhou muito com a questão de identidade no Congresso, né? Com a psicologia das massas, a identidade primária, né? E o Erickson foi um analista que trabalhou muito com essa questão da identidade, então é um que eu estou querendo retornar aí algumas leituras, ver o que ele tem aí a dizer. O que ele já dizia, que só agora talvez a gente esteja percebendo, né? Uhum. É isso. Muito obrigado e, enfim, é isso. Tá, bom Obrigada, sábado, gente. bom Obrigada, domingo, tá? Bernardo. Boa semana para vocês todos. Para você também. Muito bom te ter, Bernardo. Obrigadão, foi ótimo. Obrigado. Tchau, Dani. Tchau, todo mundo. Tchau, querida.